Olá! Vamos falar de melhores leituras de 2024? Então, essas melhores leituras, elas são baseadas única e exclusivamente no meu gosto pessoal, absolutamente subjetivo. Alguns livros aqui até são publicações de 2024, mas não necessariamente são livros que foram publicados neste ano e estão baseados, essa opinião está baseada absolutamente no meu achismo. São livros que eu gostei de ler e que eu gostaria que todo mundo lesse, porque são livros tão bons na forma quanto no conteúdo. 2024 foi um ano bem bacana de leituras, até porque eu fiz muita leitura para o vestibular, para os vestibulares, tanto aqui da UFSC quanto da CAF, então eu tive boas surpresas nestas listas, sempre tem livros bem interessantes, inclusive esse ano eu fiz um projeto com o Singradura, tem um vídeo bem bonito explicando todos os detalhes do Singradura, não posso dizer que não foi um livro dos favoritos, mas eu separei aqui alguns livros que eu acredito que possam ser boas leituras para o mais variado tipo de gosto. O primeiro livro aqui é um premiado, que é o Como Ser um Educador Antirracista. Ele é um livro curtinho, bem curtinho, quase um livro pocket. Ele está publicado pela Planeta Livros e é da educadora Bárbara Carini. A Bárbara é uma doutora em educação baiana de Salvador, mulher preta nordestina e muito ativa, inclusive, nas redes sociais. E ela desenvolveu aqui um manual. E esse manual é para que a gente possa ir para a sala de aula e ser realmente um educador antirracista. São informações práticas de como trabalhar com o racismo em sala de aula, de como não ser um professor racista. E algumas situações aqui, inclusive, me chocaram, porque eu sempre acreditei que eu não fosse uma professora racista, mas em algumas situações aqui eu me peguei percebendo racista. Um dos exemplos é a escolha do calendário de atividades da escola. As datas comemorativas nem sempre levam em consideração as questões de raça. Por exemplo, o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, ele só foi incluído nos calendários escolares por conta de força de lei. Então é um livro curto, um livro fácil de ser lido, foi ganhador do Prêmio Jabuti agora em 2024, é uma leitura que pode abrir a cabeça da gente, que a gente tenha práticas mais afetuosas com os nossos alunos, práticas que possam levar para uma educação realmente mais inclusiva. O segundo livro é de um autor que eu aprendi a gostar dele. Eu li 2 livros antes de chegar nesse aqui. Um eu não gostei nem tanto e o outro eu fiquei completamente apaixonada. Vou falar só do livro que eu fiquei bem apaixonada, que é Os Livros que Devoraram o Meu Pai. Um livrinho fino, pequenininho, mas de uma poesia incrível. E a partir desse livro, então, eu digo, não, esse autor é bom, vou dar mais uma chance a ele. E aí, este ano, eu acabei lendo O Vício dos Livros, do Afonso Cruz, que é um livro de crônicas de leitura. É o que está na capa, gente, O Vício dos Livros. Ele vai falar da experiência de leitura dele, ele vai falar dos livros que ele leu, dos livros que o incentivaram, das referências que ele utiliza para a vida literária dele, afinal ele é um escritor. E o que me pegou aqui é que ele vai desde os grandes clássicos da literatura universal, Homero, por exemplo, e ele chega a Mário Quintana, que é o nosso poeta gaúcho brasileiro. Além de falar da sua experiência de leitura e cativar quem gosta de livros, ele também aqui vai dar uma série de dicas de outros livros. Então, se você começar a ler esse livro, muito provavelmente você vai ampliar a sua lista de leituras. O próximo livro é uma releitura, então eu vou classificar como a melhor releitura desse ano, porque eu reli alguns livros esse ano e esse aqui, nesta edição, foi com certeza a minha melhor releitura. Fazia tempo que eu não reli esse livro e voltar a ele foi uma experiência sacramental, o quanto eu gosto desse autor. Eu estou falando do Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que agora em 2024 a sua obra ficou em domínio público e por conta disso, então, as editoras correram para republicar toda a sua obra. E Vidas Secas é daqueles livros que precisam ser lidos e relidos, tanto pela sua forma quanto pelo seu conteúdo.
Nós estamos em 2025 e a gente ainda encontra os retirantes pelo caminho. E não só os retirantes lá do Nordeste, né, o espaço do qual ele está falando, mas os retirantes do clima. Né? As pessoas estão atravessando oceanos para poder se livrar das condições climáticas adversas. A gente ainda em pleno 2025 sofre com grandes secas e agora ainda mais com as grandes inundações. É um livro essencial da literatura brasileira e nessa edição aqui ficou ainda mais primoroso. O próximo livro eu tenho falado dele, tenho dado de presente, inclusive já dei de presente para algumas pessoas. É um livro que está sendo boicotado na Argentina, está sendo censurado na Argentina, que é o seu país de origem. Já falei dele aqui no vídeo sobre escritoras latino-americanas, vai ficar o card aqui em algum lugar. A história de 4 meninas que vivem em Buenos Aires, na periferia de Buenos Aires, ali nos anos de 1940, e elas vão passar por situações que vivem as mulheres, né? O abuso, o abandono, o sofrimento, a humilhação, inclusive, mas em alguma medida elas vão transformar esse sofrimento em arte. Uma delas aqui é uma grande pintora, se torna uma grande pintora a partir de toda essa tristeza que a rodeia, que faz parte daquele espaço em que elas estão vivendo, ela vai transformar isso em arte. A gente vai ter aqui uma celebração do que é ser mulher latino-americana, e é muito provavelmente por conta disso que esse livro está sendo proibido, está sendo censurado lá no seu país de origem. Então vamos ler a Aurora Venturini e conhecer aí um pouco dessa literatura que chama tanto a nossa atenção para problemas que estão aqui ao nosso lado, no nosso espaço latino-americano. O último livro é uma indicação de livro infantil e é sobre a coragem de uma editora pequena do interior de Santa Catarina em publicar uma obra tão provocadora como é As Interrupções. Esse livro aqui é do autor Nicolás Schuff e Mariana Ruiz Johnson e é tradução de Luzia Pivetta. A editora Gato Leitor, na pessoa da Nana Toledo e do Pablo Lugones, trazem para a gente um livro extremamente provocativo. Esse livro vai falar sobre escrita, sobre o processo de escrever. Só que no momento em que ele começa a escrever, ele é convidado aqui, o autor é convidado a escrever um conto, no momento em que ele começa a escrever esse conto, vem uma mosquinha que começa aí a perturbar a sua escrita. Só que essa mosquinha nem sempre é aquela mosquinha. Às vezes é a escolha de uma palavra, olha só, você não pode usar determinada palavra. Às vezes é um editor que chega e diz, olha só, esse assunto não deve ser trabalhado, um conto para crianças não pode ter esse tipo de cena. Então são as várias interrupções que fazem com que este livro infantil também seja um livro adulto e nos coloque a pensar sobre escolha, o que nos interrompe, o que nosso trabalho, a nossa atividade criativa não aconteça. Sobre imaginação e sobre criatividade. Vale tanto para crianças quanto para adultos. Leu algum desses livros? Acha que não é assim tão bom? Então me conta você, quais foram as tuas melhores leituras? Qual foi o livro que mexeu contigo em 2024? Eu vou gostar muito de saber. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!